Meus amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos viver confiando naquele que não faz nada pela metade. O nosso Deus é Deus de obras completas. Ele começa e termina, promete e cumpre, trabalha no invisível enquanto nós descansamos na fé. Se algo parece inacabado, confuso ou difícil, descanse. Deus ainda está agindo. Este período não será e não deve ser de desistência, mas de continuidade, de vitória, porque quem governa a nossa história é fiel até o fim. Entrega tudo nas mãos do Senhor e siga em paz. O que Ele começou, Ele vai concluir. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, com muita alegria e felicidade no coração, muita paz, né? Estamos aqui ao vivo para levar para você mais uma programação Um Novo Caminhar. Programa que tem como propósito e objetivo único e exclusivo estar levando para você a bênção de Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Mais uma vez estamos felizes, contentes, né? Estamos alegres pela oportunidade que Jesus nos concede, que Deus nos apresenta para estarmos aqui fazendo mais uma vez a nossa programação. Ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a glória e o nosso reconhecimento da sua grandeza, o nosso reconhecimento de tudo quanto Ele tem feito em nossa vida, de tudo quanto Ele é, né? Então, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, né? E hoje muito contente, bastante feliz, né? Por mais esta oportunidade, eu já quero então agradecer ao nosso Pai e agradecer também a todos os nossos irmãos que já estão participando, que estão entrando na nossa programação desta noite. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem hoje vos saúda nesta doce, santa, gloriosa e alegre paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, fazendo aquele nosso costumeiro convite para você permanecer conosco, porque até o final do nosso programa a gente vai estar aí orando uns pelos outros, vamos estar buscando a Deus em nosso favor, em favor da nossa casa, em favor da nossa família, da sua, da minha, e Deus com certeza vai estar estendendo a mão e ouvindo o nosso clamor. Final do programa, com certeza vamos estar orando. Para isso, deixe o seu nome, deixe os seus pedidos, deixe aí nos comentários a sua necessidade e vamos unir a fé, certo, da bênção e do poder de Deus em nosso coração. Amém, irmão? Graças a Deus. E hoje conosco, para mais uma vez compartilhar a sua alegria, a sua simpatia, o seu sorriso, para mais uma vez compartilhar conosco a santa e bendita palavra de Deus, nosso irmão presbítero Marcos Durigama. Marcos, a paz do Senhor, meu amigo, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, mais um dia tranquilo, em paz, onde podemos ouvir Deus falar conosco e nós também, da nossa forma humana, humilde, falar com Deus, porque Ele nos ouve. Programa Novo Caminhar, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, não é verdade? Recebendo as bênçãos de Deus, recebendo as copiosas bênçãos do Senhor, né? Isso é muito bom, né, irmão? Quando a gente confia nesse Deus maravilhoso, quando a gente acredita nesse Deus tão maravilhoso, tão glorioso, né? Quantas dificuldades, quantas
são as lutas, né? Quantas são as lutas e quantas são as dificuldades que nós enfrentamos, mas nós sabemos que Deus ele está sempre presente, que Deus jamais abandona aqueles que o procuram, e nós temos a certeza de que a mão do nosso Deus vai estar estendida sempre para nos abençoar, para nos alcançar, para nos ajudar a trilhar, a caminhar por este mundo tão difícil, tão complicado, um mundo tão diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, né? A gente luta para que o mundo seja sempre melhor, para que a nossa vida venha acompanhar as belezas, as maravilhas que os céus nos revelam, mas muitas vezes a gente vê o próprio homem caminhando em sentido contrário, onde não existe mais o amor, onde não existe mais a sensibilidade, homens brigando, homens discutindo por coisas tão pequenas, por coisas mesquinhas, sendo que poderiam estar aí vivendo uma plena graça, uma plena felicidade, uma plena paz, um amor entre os povos, o amor entre as nações, né? E o que nós estamos vendo simplesmente é a guerra, é a violência, é a agressão mútua, enfim, são sinais que nos mostram, são sinais que nos evidenciam que Jesus está voltando para vir buscar o seu povo. Então vamos caminhar conforme a vontade de Deus, vamos sempre nos colocar na vanguarda na nossa caminhada e sempre ter Jesus em nossa vida, em nosso coração, independente do que está acontecendo. Saiba que a luta que você está passando, as dificuldades que você está passando, fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. E a nossa vida tem um objetivo: lutar e vencer, porque o nosso propósito foi e sempre será o céu. Amém? Graças a Deus. Lourdes Suzigan já está participando com a gente. Um abraço, irmã Lourdes. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Seja muito bem-vinda, minha querida. Também participando conosco, a nossa irmã Ivone Durigan, também participando com a gente. Um abraço, irmã Ivone. Deus abençoe grandemente esta grande serva de Deus, né? Que Deus possa abençoar toda a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também participando com a gente o nosso irmão presbítero Silvinho Ribeiro, né? Silvinho, forte abraço, meu amigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Ele vai estar conosco aqui muito em breve, vai estar ministrando também a palavra de Deus aqui conosco no nosso estúdio. Vai ser uma alegria muito grande poder contar com esse grande amigo, esse grande servo de Deus, já conhecido da família Um Novo Caminhar. Forte abraço, Silvinho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua esposa, que Deus abençoe toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí na sequência, vamos aí continuando então a nossa programação, enquanto vamos aguardando mais pessoas estarem participando conosco, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus e já vamos apresentar a minha casa, a minha família, né, minha esposa, meus filhos, a família do irmão Marcos, né, a esposa dele, a irmã Angélica, toda a casa deste grande homem de Deus, este grande servo de Deus, este grande batalhador da obra de Deus. Vamos apresentar também ao Senhor e também apresentar a sua casa, meu irmão, a sua família, minha irmã, e para que Deus venha abençoar. Vamos acreditar, vamos crer, vamos confiar, porque no programa Um Novo Caminhar chegou o momento da oração. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, é no nome santo de Jesus Cristo que nós nos aproximamos de Ti, ó Pai. Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és, meu Pai, o Criador de todo o universo, e sobre todo o universo, meu Pai, o Senhor continua dominando, o Senhor continua dando ordens, e o universo continua, Senhor, curvando e obedecendo ante as tuas ordens. Diante desse Deus glorioso, desse Deus forte, Deus poderoso, deste Deus cheio de um amor, que é o próprio amor, eu me coloco agora junto com toda a nossa audiência, com todos os nossos irmãos, cada um com suas dores, cada um com seus problemas, suas dificuldades, suas tribulações, para buscar, meu Pai, a tua face e clamar, meu Deus, por tua misericórdia. Deus, nós estamos vivendo e caminhando
por caminhos difíceis, por caminhos, ó Pai, muito tortuosos, mas eu sei que o Senhor em cada momento está conosco para nos ajudar e nos abençoar. Por isso, eu quero que o Senhor venha agora ao encontro desta pessoa, deste irmão, desta irmã, deste homem, desta mulher, desta casa, desta família, para abençoar de uma forma sobrenatural. Meu Deus, sabemos, ó Deus, o Teu poder, sabemos que o Teu poder ultrapassa o limite do nosso entendimento, que o Senhor, meu Pai, tem todo o alcance, todo o poder no céu e na terra. Por isso eu coloco cada pessoa, cada casa, cada família, cada ouvinte, cada internauta desta noite nas Tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar. Meu Deus, não importa as dificuldades pelas quais estamos passando, o Senhor tem resposta e solução para tudo. Não importa, meu Pai, a dor, a enfermidade, o Senhor é médico dos médicos e pode estar agora curando e ajudando esta vida, Senhor, a ser aliviada destas dores. Quantas pessoas estão agora, meu Pai, numa UTI, desenganada pela medicina, não tendo mais condições humanas de serem saradas, de serem tratadas. Meu Pai, é neste momento que o sobrenatural do Senhor pode agir e trazer, meu Pai, a resposta e a solução. Meu Deus, derrame do Teu poder, da Tua bondade e da Tua misericórdia e alcança, meu Pai, todos esses corações que estão aí agora, Pai, passando por dores, por lutas, por dificuldades. Meu Deus, abençoa a nossa nação brasileira, abençoa, Senhor, todas as nações da terra, abençoa todos os homens públicos, governantes, meu Pai, em todo o nosso planeta, e que haja nesses corações um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de fraternidade. Derrame do Teu poder, derrame da Tua bondade, ó Deus, e em nome de Jesus, que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, que haja paz, meu Pai, entre todas as nações. Tudo isso, meu Pai, eu busco, tudo isso eu peço, tudo isso eu clamo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e confiante, Pai, na Tua resposta, eu quero Te louvar, Te engrandecer e agradecer para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem, amados, vamos aí dando sequência na programação de hoje, um novo caminhar, né? Lembrando que nós estamos ao vivo na plataforma do Facebook, em 2 páginas, né? Tanto no nosso perfil Dalmo José Murgia, como também em nossa página do programa, né? A página Um Novo Caminhar. Em ambos os perfis, em ambas as páginas, nós estamos aqui, amados, levando a palavra de Deus, cumprindo e obedecendo ao ID do Senhor Jesus Cristo. E ao término da nossa programação, vamos estar postando também a programação na íntegra em nosso canal Um Novo Caminhar, lá no YouTube, onde você está convidado a estar participando conosco, a estar interagindo conosco, compartilhando a nossa programação e nos ajudando a levar a palavra de Deus até aos confins da terra. Seja um missionário, seja um evangelista, nos ajude a propagar a santa, doce e gloriosa
palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso abraço e a paz do Senhor, né, para a nossa irmã Tereza Trevisan, participando conosco nesta noite. Um abraço, irmã Tereza, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe, que Deus recompense a sua presença. E também a nossa irmã Júlia Oliveira já está participando também conosco, né, irmã Júlia? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a você, que Deus possa derramar muitas vitórias na sua vida e que seja bastante próspera a sua caminhada, é o que desejamos. A família, o Novo Caminhar, deseja a você e a toda a sua família. Amém? Também nosso irmão João Vieira Serdã, lá na cidade de Tupã, está participando conosco, né, irmão João? Forte abraço, que Deus abençoe. Mais uma vez o nosso carinho, mais uma vez as nossas orações, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha fortalecer o irmão, toda a sua família, né? E que o irmão possa estar aí reencontrando a graça, a felicidade, a bênção de Deus, né? Aquela luta constante em nossa vida, né, irmão João? Que Deus possa abençoar e que a gente possa abraçar esse momento tão feliz com Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mari Grace também já está participando conosco. Um abraço, Mari. Deus abençoe você e sua família. Obrigado por estar conosco. Que Deus venha derramar as vitórias na sua vida e no seu coração. E você, irmão, que está aí no anonimato, você que está aí participando, apenas ouvindo e não deixando os seus comentários, nosso abraço também para você. Seja muito bem-vindo. Que Deus possa derramar muitas vitórias também no seu coração. Se desejar, deixe o seu nome, deixe o seu pedido de oração, que no final vamos estar orando em nome de Jesus para você e também para toda a sua casa, para a glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Nosso irmão Marcos está aí feliz já com a mensagem, preparando aí, complementando, né, a mensagem de Deus para esta noite, e também está aqui participando do programa de hoje com muita alegria, muita felicidade, sempre com esse sorriso simpático, né? E Deus sempre usando este grande servo de Deus na programação Um Novo Caminhar. Mais uma vez, seja bem-vindo, irmão Marcos, mais uma vez, a paz do Senhor. Graças a Deus, a paz do Senhor, né, a todos. Estamos aqui sempre felizes mesmo, né, olhando aqui. Uma das que nós estamos olhando aqui a palavra, preparando, porque começamos a ler, né, ver, uns versículos puxam o outro, um contexto, né, o próprio texto a qual Deus já colocou aqui para que estejamos hoje, né, falando a respeito, e é muito bom a palavra do Senhor, muito prazeroso estar lendo, né, porque vamos vendo algo que se encaixa nos dias de hoje, né, nas situações a qual os seus servos passaram, né, e qual nós estamos passando, né, bem interessante, né, porque a palavra, quando diz que a palavra é viva, isso é uma verdade, né, nós vamos aí se aprofundando nela, aprendendo um pouco aqui, um pouco ali da palavra, e vamos vendo que é muito atual o assunto, né, contido na palavra de Deus, né, realmente é o nosso manual, e quando vamos buscando, vamos cada vez mais aprendendo e descobrindo que existe muita coisa para aprender na palavra do Senhor, né? Quanto mais sabemos, mais temos um entendimento que pouco sabemos, né? Isso é bom, que nos dá a curiosidade, né? Também a necessidade de aprender mais, né? Para que possamos estar sempre de acordo com a palavra, agindo, né? Falando, fazendo as situações, que vamos aprendendo a palavra e vamos colocando ela em prática. Então isso é ser cristão, ser como Cristo. Então a palavra vai nos ensinando, e é um contexto em toda a Bíblia que nós, quanto mais vamos buscando, mais ele se mostra maravilhoso, né? A palavra do Senhor, um manual perfeito, né? Para mim, para você, que temos acesso, né? Graças ao bom Deus, estamos num país, num lugar que podemos ler a palavra do Senhor, temos tempo para ler a palavra do Senhor, por mais que tenhamos nossas situações, né, aquelas obrigações, né, que nós fazemos, nossas responsabilidades, em primeiro lugar, devemos ter esse tempo a Deus, né, falar com Ele, conversar com Ele, e também meditar na sua palavra, né, os exercícios espirituais, como nós estamos sempre aqui falando, aprendendo e também ensinando, falando, né, orar, né, conversar com Deus, jejuar e meditar na palavra de Deus, né? Orar e meditar na palavra é bem mais tranquilo, né? Os horários nós vamos fazendo,
e jejuar, vamos conversando com Deus, o Espírito Santo vai colocando em nosso coração e vai nos ensinando, né, as situações assim para que façamos. Mas orar e meditar na palavra do Senhor, aí está conosco, né? Deixar esse tempo aí, que as desculpas são muitas, né, para não fazermos. Mas durante essas 24 horas do dia, com certeza dá sim para nós tirarmos um bom tempo para exercitarmos, né, esses exercícios espirituais, que é oração, jejum e meditação da palavra de Deus. Graças a Ele. Louvado seja Deus, né? Vamos mandando também aqui, irmão Marcos, a nossa saudação e a paz do Senhor para nossa irmã Ivone Boaventura, né? Já está nos acompanhando também lá no estado de Sergipe. Um abraço para todos os nossos irmãos aí sergipanos, né? Deus abençoe em nome de Jesus. E por que não dizer, né? Todos os nossos irmãos aí, todos os nossos conterrâneos aí da grande região nordeste do Brasil, né? Uma região maravilhosa, linda, abençoada por Deus, né? Que Deus derrame muitas bênçãos para todo este povo maravilhoso, esse povo trabalhador, esse povo ordeiro aí da região nordeste do Brasil, né? Graças a Deus. Também participando com a gente o nosso irmão Altamiro Mesquita. Deus abençoe, irmão Altamiro, um abraço para você, um abraço para a sua esposa, a irmã Fátima, que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu lar, toda a sua família, né, seus filhos, seus netos, que todos sejam alcançados aí para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E também já está participando com a gente a nossa irmã Clau Rosa, né? Outra missionária, outra evangelista, outra serva de Deus que está aí também batalhando na obra do Senhor e nesses tempos difíceis, né, irmã Clau? Levando a palavra de Deus para que possa essa palavra encontrar um coração sedento, uma terra fértil, para que possa crescer, frutificar, né? E dar muitos frutos. Então, a nossa irmã Clau também participando com a gente, um abraço para ela, para toda a família, e que Deus venha abençoar grandemente esse trabalho maravilhoso, esse trabalho glorioso que Deus deu para as nossas mãos, né, Clau? De estar levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente essa serva de Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados. Vamos louvar ao Senhor com o nosso cântico desta noite e logo depois, quando nós voltarmos, nós já vamos estar aí trazendo, então, a mensagem de Deus desta noite com o nosso irmão presbítero Marcos Rigal. Vamos louvar a Deus e daqui a pouquinho, então, a gente volta glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina por todo o sempre. Vamos louvar a Deus e a gente já volta. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra
plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. E o crente desviado é a flor que caiu. E o vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda é tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu o querido jardim vai levar. Para o céu o querido jardim vai levar. Um novo caminhar. A pedra lançada não volta. Às vezes, reagimos na raiva, pensando magoar aqueles que nos fizeram mal. Não se esqueça que fere a ti mesmo quando cospe espinhos ao invés de palavras de entendimento e paz, indo contra seus princípios e contra o que o nosso querido mestre nos ensinou. Limpe seu coração antes de tomar qualquer atitude, para não se arrepender depois. A flor arrancada não volta mais para o caule. Ela inexoravelmente perecerá. Se não sabe o que fazer, nada faça. Peça ajuda ao Pai. Melhor conselheiro não há. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1:11-13. Oh, glória! Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso, Ele é o leão
da tribo de Judá. Visão divina. Outro dia entrei numa loja, vi um anjo por trás do balcão. Maravilhado com aquela visão divina, perguntei-lhe: Anjo do Senhor, o que vendes? Ele respondeu-me: todos os dons de Deus. Custam muito caro? Perguntei. Não, é tudo de graça, é só escolher, respondeu. Contemplei então a loja, vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, todo o perdão dele, um punhado de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família. O anjo do Senhor anotou meu pedido, separou os itens e acondicionou tudo num pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Surpreso, perguntei-lhe: como é possível caber tudo isso aqui nesse pacotinho? O anjo do Senhor respondeu-me sorrindo: na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. A alegria está no ar! Em meio às trevas, estamos aqui, levando a luz da palavra de Deus. Um novo caminhar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí está o belíssimo louvor, um cântico abençoado, adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos aí continuando com a nossa programação. Chegamos então nesse momento tão especial, nesse momento tão importante, que é o momento da Palavra de Deus. Nosso irmão presbítero Marcos Urigan é o instrumento do Senhor desta noite, é ele quem vai estar ministrando a poderosa Palavra de Deus hoje no livro das criações, o livro de Gênesis capítulo 12 e também o capítulo de número 16, enquanto nós vamos colocando a vinheta e o irmão Marcos vai aí trazendo aquela preleção, aquela introdução à mensagem. Já vai pegando a sua Bíblia, abrindo-a em Gênesis 12 e depois Gênesis 16, onde Deus tem uma palavra para mim e para você. Programa Um Novo Caminhar, chegando num momento especial, chegando no momento da Palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Vamos ouvindo aí um louvor, né? Um hino, sempre vamos
meditando, né, nele, ouvindo Deus falar conosco e sempre atentos à palavra do Senhor, né? Deus sempre fala conosco de uma forma qual venhamos a entender aquilo que Ele quer dizer a nós, né? Porque Deus não é um Deus de surpresas, alguém que pegamos Ele de surpresa. Assim, não, Deus tem um plano para todas as coisas. Né? Se estamos hoje aqui perante Sua palavra, Deus tem um propósito para que assim acontecesse, né? E que virá depois, nós aprendendo, colocando a palavra em prática. Né? Situações hoje, vamos falar um pouco de Abrão, né? E depois o nome dele, Abraão, né? Deus fazendo algo com esse homem, né? Muitos dizem o homem de fé mesmo, né? O pai da fé, mas também que houve em um momento, né? Uma falta de fé, uma impaciência, né? De sua mulher, onde originou uma situação bem difícil, mas Deus, com a sua soberania, né? Mostrando a nós que Ele realmente tem tudo no seu controle, né? Mas como nós sempre falamos, a Bíblia é um manual, então existem acertos, erros de pessoas, mas sempre Deus fazendo o correto, o certo, né? Porque esse nosso Deus é a perfeição, né? Então nós vamos vendo hoje Deus fazendo um chamado a Abrão, uma promessa a Abrão, e em algum momento parece que a fé dele sucumbe, né? Dando ouvidos à sua mulher, né? Depois também tentando, né? Tirar o corpo fora, né? Como nós falamos. Nós vamos ver nos textos, né? A seguir vamos ler Gênesis 12, 1 a 3, onde Deus tem um chamado, né? Para Abraão, conversando com ele, né? E nós vamos vendo que Deus realmente cumpre aquilo que diz, né? Aquilo que o plano dele vai se cumprir, né? Aquilo que Deus fala conosco se cumprirá. Por isso que devemos estar atentos ao manual para sabermos quando é Deus falando conosco e quando não, né? Pessoas falam situações para nós porque gostam de nós de uma forma humana, né? Mas Deus não, Deus fala conosco sempre conforme a nossa necessidade, cumprindo-se a vontade dele, mas sempre conforme a nossa necessidade. Então Abraão recebeu assim um chamado de Deus. Vamos ler em Gênesis 12, 1 a 3, depois em Gênesis 16, né? Nós vamos ler do 1 ao 16. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Fazendo um chamado e já dizendo aí, né? Que realmente, falando, Abraão, sai da tua parentela, vai para um lugar aí que eu vou te mostrar ainda. E Abraão foi, né? E Deus disse a ele que engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, farei de ti uma grande nação. Né? Dizendo que seria dele, né? Sairia dele essa grande nação, né? Bem aí, e no último frase do texto, né, que lemos aí, disse a Abraão Deus, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, saindo dele, né? Viria dele uma grande nação, né? A Bíblia diz que ele seria, né? Sim, realmente alguém que Deus através dele cumpriria, né? Essa promessa aí feita a ele, né? A respeito de uma grande nação, né? Então, e ele, né, em um certo momento, houve uma falta de fé em Abraão, né? Nós vamos vendo aí, mas é bem interessante aprendermos. Gênesis 16, capítulo 16 de Gênesis, do verso 1 ao 16. Quando realmente aí, né, Deus prometeu um filho a Abraão, né, falando, isso nós vemos no capítulo 15, e diz que verdadeiramente, né, o seu filho sairia de suas entranhas, né, porque ele também já era de idade, sua esposa de idade. Ele conversando com Deus, ele falou assim, então vai ser da minha casa, né? Até chegou a perguntar a Deus, conversando com Deus, se seria um dos seus mordomos, né, o filho de um dos seus mordomos, né, que seria, ou o próprio mordomo,
né, que seria assim para dar a sequência, né? E Deus falou: não, vai sair de suas entranhas mesmo, né? E sempre ali dizendo, né, a Abraão, então, né, deixando bem claro, né? Deus faz uma aliança com Abraão, né? Deixando bem certo que isso se cumpriria, né? Então, no capítulo 16, nós vamos ver, né, que entra uma outra pessoa no contexto. Agar, a serva de Sarai, esposa de Abraão. Gênesis 16, verso 1 a seguir. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E será um homem valente, e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, clamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque me disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e este deu o nome ao filho de Agar, que Agar tivera, de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Então nasceu esse menino, que era a serva de Sarai, mulher de Abrão, nasceu Ismael. Ismael é hoje, que veio também, como nós lemos no texto aí, que Deus não abandonou Agar depois de uma situação, e nasceu o menino Ismael. Hoje são os árabes, que Deus deixou bem claro aí a ela, dizendo a respeito dele: eis que concebeste e dará à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Como nós lemos aí, realmente, vamos colocar assim num contexto. Deus tinha falado para Abraão que as famílias da terra serão benditas, em seu nome, tudo aí, dizendo realmente que ele teria, um filho, e ele realmente estava aguardando, mas chegou um tempo que a sua mulher, já vendo que ela era idosa e seu marido também idoso, começou a entrar, vamos dizer assim, numa opressão, começou a se sentir pressionada, por ela mesma, e muitas vezes até por muitas das pessoas que moravam com ela ali, as amigas, vendo que ela não tinha filho, não tinha ali para deixar a descendência, com o seu marido, a descendência de Abraão. Muitos poderiam estar falando com ela, perguntando, já que a promessa tinha sido feita, e ela foi sucumbindo, no seu entendimento, e um momento ela chegou a falar com o seu marido, que não dava filhos, e que ela tinha uma serva egípcia, como nós vimos ali no final, a Agar,
né? Naquela situação, né? Naquele tempo, era comum, era normal, né? Era de direito. A mulher tinha uma serva, né? Como ela não podia ter filhos, o marido dela, né? Tinha filho com a serva de sua esposa, e esse filho passaria a ser filho mesmo ali dos dois, né? Era criado por eles e era da lei ali tranquilo, né? Só que houve um problema aí, né? Quando a Agar estava grávida, começou a zombar de Sarai, né? Aí houve uma situação bem difícil, né? Porque a mulher, a sua senhora, né, não engravidava e ela estava grávida, começou a zombar dela, né? Vai saber o que ela estava falando, né, para Sarai, né? E Sarai pegou e disse a Abrão, falou, olha, né, minha serva, pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti, olha, né? E o que Abraão fez? Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem parece aos teus olhos. Quer dizer, Abraão tirou dele assim, né, a situação dele e falou, ó, não é a meu respeito, né? Você se vira, no popular falando, né? O texto nós vamos lendo aí, né? Aconteceu isso. Então, o que nós vemos aqui nesse texto? 3 pessoas errando, né? 3 erros, né? 3 erros. Primeiro, Abraão ouviu a sua mulher, né? Não teve a paciência, Deus tinha falado, né, a respeito que seria, né, de suas entranhas, no capítulo 15 de Gênesis fala, Deus falando a Abraão que seria de suas entranhas a descendência, né, não seria de ninguém, de suas entranhas, então era para aguardar, estavam aguardando, mas aí a sua esposa Sarai teve a impaciência de aguardar, né? E ofereceu a Abraão a sua serva, né, Agar. Então aí nós vemos, Sarai errou, né? Abraão errou e Agar errou também, porque ao invés de ficar tranquilinha ali, não, começou a zombar da sua senhora, né? Por isso que eu e você devemos prestar atenção nas situações a qual Deus está nos colocando aqui na terra. Aquilo que Deus falou conosco se cumprirá, porque como disse no início aqui, Deus não é pego de surpresa, Deus tem um plano para todas as coisas. Deus é o único que tem essa virtude, né, de saber o amanhã. Essa presciência de Deus, essa onisciência de Deus é uma virtude dele, né? É dele, é Deus amanhã, o amanhã é dele. Então ele já sabe. Então não podemos, então, em algumas situações, tentar ajudar a Deus. Foi o que aconteceu nessa história, nesse trecho que estamos lendo, né? O próprio Abraão, que é considerado, né, o pai da fé, né, sucumbiu na sua fé, tentando ajudar a Deus. Mas como que foi a situação? A sua mulher se tornou impaciente, né? Deu uma solução e ele aceitou. E da mesma forma, quando Deus, com Adão e a Eva também, que Deus questionou Adão, Adão disse, né, a Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Aqui Abraão falou para sua esposa, falou assim, ó, você se vira, porque a serva é tua, né? Você que, vamos dizer no popular, inventou essa situação, né? Você se vira. E o que a esposa de Abraão fez? Expulsou a Agar de casa, né? Ela foi. Aí nós vamos vendo no texto, né, que realmente aí, né, quando a Sarai expulsou a sua serva, né, afligiu a Sarai, disse, ela fugiu da sua face, quer dizer, aí mudou, né? Então a Agar se sentiu tão, de uma forma grávida, né? Fugiu da face de Sarai, quer dizer, foi para o deserto. Aí nós vemos o texto que o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Sarai, né, a serva de Sarai, dizendo a Agar, de onde vens e para onde vais? Né? Ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora, né? Mas disse o anjo, quando chegou, ela falou assim, né? De onde vai? Onde vai? Né? Serva de Sarai.
Olha aí, tá vendo? Não continuou falando nada diferente do que ela já era. É assim que Deus nos trata. Deus sempre vai nos tratar conforme nós somos perante Ele. As situações a qual estamos passando hoje, que Ele nos colocou, Ele vai nos tratando dessa forma, né? Deus tem os seus caminhos, os seus planos, e o tempo de Deus é perfeito, né? Mas Ele não esquece de nós. Não esquece. Todos são de Deus. Aqui nós vemos o texto que realmente, quando dissemos, né? E a Bíblia diz, né? Nós dissemos, com relação à Bíblia, que Deus quer que todos os homens se salvem, aqui também se cumpre isso, não é? Porque a serva também, que não tinha nada a ver, mesmo errando, né? Deus viu realmente a situação dela. Uma mulher grávida no deserto, né? Estava lá tranquila lá com a sua senhora, né? Com o seu patrão ali, com o seu senhor, vamos dizer assim. Mas houve essa situação, eles colocaram ela para fora e Deus viu ela no deserto, né? Grávida. Quem ia realmente atender, né, dar suporte a uma situação dessa, ainda mais mulher naquele tempo, né? Somente Deus. E Deus disse o quê? Né? Onde vai? Ó? De onde vens e de onde vais? Olha aí. Como fez com Adão, né? Deus lá. Só estou colocando para nós entendermos que Deus é sempre o mesmo, né? Em qualquer situação. Falou, Adão, onde que você, né? Onde você está, né? Por que está nu, né? Tá vendo? Então, como você sabe que está nu, né? Então é assim. Você estava nu, né? E colocou a roupa ali. Então Deus procurando onde está, onde você estava. E agora a mesma coisa aí. Agar, serva de Sarai, ó, a condição. Deus sabe a nossa condição, né? De onde vens e de onde vais? Deus não sabia? O anjo do Senhor não sabia? Sabia. Ela falou, venha fugida da minha senhora, né? E que o anjo falou para ela? Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Né? Humilhar não é realmente se humilhar da maneira que o mundo coloca, não. É submissão. Né? Se humilhar perante Deus é o que devemos fazer sobre a sua palavra. É submissão, dar honra, dar graça, né? Dar aquilo que é merecido a alguém. Esse se humilhar perante Deus. Você disse a ela, vai lá e humilha-te debaixo da sua senhora, né? E disse mais o anjo, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Então hoje, como disse aqui, né, esse menino que nasceu, e disse bem claro, esse será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome dele de Ismael tranquilo, né, e hoje vem essa descendência aí de Ismael, são os árabes, né, pode ver. Há conflito até hoje lá sobre a Palestina, sobre um lugar, sobre o outro, a terra é minha, a terra não é, né? Tem muita confusão ali, né? Naquela região lá. Que está dizendo aqui, eles vai viver entre os irmãos, né? Mas porém será contra todos e todos contra eles, né? Então vem se cumprindo a palavra de Deus, né? Realmente aí, mas nasceu o Ismael, né? E deu sequência na situação a qual Deus falou aqui. Mas o que Deus está nos ensinando hoje? Que verdadeira essa impaciência, né? Verdadeiramente essa impaciência de Sarai acarretou erros, né? Dessas três pessoas, né? Para que nós tenhamos fé, acreditemos em Deus, devemos estar firmados na sua palavra, na sua promessa, no tempo de Deus que é perfeito, né? Porque a impaciência e o tempo são inimigos da nossa fé. Né? Ali Sarai falando na orelha, vamos dizer assim, né, de Abraão, né? Mas aí, cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Né? Ficaram uns 15 anos aguardando, né? Depois que Deus falou, Sara riu, né? Você já leu a palavra, se você não mais vê, procura, né, a ler a palavra do Senhor. Quando os anjos estiveram ali com Abraão, né, e Sarai, né? Ela nem estava, ela estava atrás da porta, na tenda quietinha. Quando o anjo falou para Abraão, falou, vocês, né, vão ter um filho. Sara riu, né? Depois ela fala que não riu, e o anjo fala, você riu sim, né? Mas não foi um riso assim de deboche. Foi um riso de, vamos dizer assim, muitos dizem, né, que debochou, mas não foi um deboche. Foi um riso assim, mas como, né? Sou uma senhora já, meu marido já é um senhor, né? Já as regras, né, de mulher com mulher já não tenho mais, como, né? E deu esse riso, mas foi um riso interno, né, vamos dizer, não saiu rindo, zombando, né, mas riu, né? Então, tranquilo, né, se cumpriu. Então, para que nós tenhamos o entendimento, né, para não termos essa impaciência e aguardarmos o tempo de Deus, o plano de Deus para nós,
né? Não precisamos ajudar a Deus. Aí, nessa situação, eles tentaram ajudar a Deus. Né? E como ajudar a Deus? Deus precisa de ajuda? Não. Né? O plano de Deus vai se cumprindo. Né? O plano para ajudar a Deus, né? É que o herdeiro seria um seu, né? De suas entranhas, Deus falou para ele. Né? Então, esse plano para ajudar a Deus não iria ser necessário. Mas a impaciência de alguém gerou problemas com mais 2 pessoas, né? Nós vamos vendo aí, né? Porque o tempo passava, a promessa não se cumpria, e observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e da Sarai e sua esterilidade, ela pensou numa solução humana. Nós não temos que tentar solucionar as situações humanamente, né? Sem consultar a Deus em tudo que estamos passando aqui na Terra. Né? Devemos aguardar. Deus falou conosco, está escrito na palavra, as situações agora já lemos e Deus confirmou conosco. Aguardar, porque vai dar certo. A impaciência se tornou, né, maior que a fé de Abraão e Sarai, para você ver. O pai da fé, né, deixou que a impaciência de sua esposa, né, fizesse algo que não daria certo. Porque Sarai achando que ia dar certo, né, tranquilo. A minha serva tem um filho, um neném aí, pega, dou pro meu marido aqui, a gente cria, né, dou pro meu marido sim para criar e será a descendência. Mas a Agar, né, entrou desse zombar, né, entrou aquilo que fosse não necessário, né, ela estava, vamos dizer assim, se achando, né, no português claro, e no coração dela começou a zombar de sua serva, né, erro também. Para nós vermos, né, que tudo vai acarretando para uma situação a qual pessoas que estavam tranquilamente, era só aguardar, mas para que Deus mostre a mim e a você, é necessário essas situações. Né? Mas o que Deus está nos ensinando hoje, que não devemos deixar a impaciência dominar as nossas situações. E nem o tempo, confiar no tempo de Deus. Porque é difícil quando nós conversamos, né, com as pessoas que estão em situações difíceis, né? E às vezes nós também, as pessoas vêm e falam, irmão, calma, o tempo é de Deus. Deus sabe de todas as coisas, nós sabemos disso, mas é difícil ouvir, né? Por quê? Muitas vezes não estamos firmados com a fé ali, alicerçada para aguardar, né, esse tempo. E quando as pessoas falam, às vezes parece que, né, dá uma certa tristeza. Eu sei que Deus faz, eu sei que Deus tem o tempo, mas nós não gostamos muito de ouvir isso, não é? Mas só que realmente é como funciona. O plano de Deus se cumpre no tempo correto, porque Deus sabe as nossas necessidades, né? Deus não vai fazendo assim, vai acontecendo as situações no mundo e Deus vai agindo, né? Deus não deixa, né? Quando deixamos que a nossa ansiedade, a impaciência toma em primeiro lugar o nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros, né? Muitos erros. Um deles foi esse que aconteceu, né? Abraão foi ouvir a sua esposa que estava impaciente, mas imagina também Sarai falando para Abraão todo dia, né? Toda hora, toda noite a respeito disso. Então Abraão foi ouvindo, chegou um momento, né? Que ele deixou a sua fé ali de lado e ouviu a sua esposa. Então que eu e você não tenha essa impaciência, que tenhamos paciência, né? Vamos aguardar, né? Realmente aí, né? A Sarai deu a Agar a Abraão como uma esposa substituta, um costume comum naquela época. Uma mulher casada que não pudesse ter filhos se sentia até envergonhada perante suas amigas, e frequentemente era necessário que ela desse uma serva a seu esposo. Para produzir herdeiros, os filhos nascidos da serva eram considerados filhos da esposa. Abraão estava agindo em conformidade com o costume da época, mas seu ato mostrou uma falta de fé de que Deus cumpriria sua promessa. Então é isso. Parece tudo certo. Ah não, hoje pode, né? Hoje tudo pode, hoje é dessa forma, mas não é assim. Para com Deus é aquilo correto. Para agradar a Deus, né? Sem fé é impossível. Aí como nós sempre falamos, né? Assim, sorrindo, mas é sério, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um dom que Deus nos dá. Então parte dele, né? Essa fé para que tenhamos, né? E como ter fé? Lendo a palavra, confiando em Deus de verdade, né? E tendo uma intimidade com Ele. Como ter intimidade com Deus? Através da sua palavra.
Então vamos viver coisas boas, coisas ruins, coisas difíceis, coisas fáceis, né? Vão passando, as coisas ruins passam, as coisas boas também passam e nós vamos vivendo. Mas só que não podemos perder o foco, que é vida eterna, né? Aí entra Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, aquele que vem nos buscar, o arrebatamento da igreja. Ressuscitou, devemos ter a ressurreição como convictos, né, na nossa mente, na nossa fé, né, que ressurreição é aquilo que realmente há de ser com os que estiverem aguardando Jesus Cristo, né? Se estivermos já dormindo no Senhor, vamos ressuscitar primeiro, né? Se estivermos mortos, né, vamos dizer assim, fisicamente ali o nosso corpo, vamos ressuscitar primeiro e transformados, junto com os que estiverem de pé, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a esperança, né? Muitas das vezes, né, como nós vemos aí, né, a Agar também começou a zombar, aí fugiu da face, aí da sua senhora, foi para o deserto, né? A Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Tá vendo aí? Então as duas que estavam ali tranquilas se transformaram em inimigas. Então devemos prestar atenção. A nossa impaciência gera situações a qual até pessoas que nem têm nada a ver, nós começamos a vê-las como inimigas, né? Deus vai sempre colocando as situações para que as pessoas nos ajudem. Existem muitas situações difíceis, a qual vem também para atrapalhar, vem, mas aí Deus dá o discernimento, mas a impaciência é o que nós estamos falando hoje, né? Realmente aí, né, que nós não entramos em colisão de rota com Deus, Ele tem o controle de tudo, Salmo 46, verso 10, né? Deus está no controle de tudo, né? Mesmo assim, nós vimos também que Deus é justo, né? Aí a Sarai pegou e falou para a serva, ó, tchau, né? Ela saiu fugida, né? Foi para o deserto, e quem encontrou ela? Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. Aí Deus não estava vendo mais a Agar como uma mulher que estava falando isso ou aquilo para sua senhora. Deus estava vendo uma mulher grávida no deserto sozinha, né? Tá vendo como é? Então a situação a qual nós vemos as pessoas, né? Essa não tem jeito, não merece isso, não merece aquilo, não cabe a nós jamais julgarmos, né? Porque nós estamos vendo aqui 3 pessoas que erraram, não foi só um. Então nós devemos saber, né, que Deus está de olho em tudo. Muitas vezes nós pensamos, né, eu tô certo, né, mas olhando humanamente, né? Então aquele tá errado, é ele, né, que se vire aí, né, com Deus, mas Deus sabe certinho, porque Deus foi buscar a Agar lá no deserto, né? Porque como eu disse aí, o anjo chegou e disse assim, ele perguntou, Agar, serva de Sarai, não mudou a condição, continuou sendo serva de Sarai, né? Cadê o nome dela? Né? Cadê o nome dela? Mãe de Ismael, não é citado. E qual o problema de homens não saber o nosso nome? Procuramos situações em pessoas que têm assim um alto nível, em alguma escala de situação no mundo, a qual parece que nós precisamos conversar com essa pessoa que vai resolver a minha situação. Não. Primeiro consultamos a Deus, que é soberano, né, digno de honra e glória, e está acima de tudo e de todos, né? Porque Deus sabe o nosso nome. Deus nos conhece muito bem. Antes de sair do ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia, né? Então aqui para ver, o anjo quando foi falar com Agar, né? Quer dizer, com Agar sim, né? Foi citado o nome dela, assim, desculpa, foi aqui um lapso meu, né? Foi conversar com Agar, falou a respeito dela como serva, né? Como serva de Sarai, né? Disse, não foi o nome, ele disse sim, como serva de Sarai. Não falou Agar, serva, Agar, né? Assim, né? Você que tem um filho de Abraão. Não, serva de Sarai, continuou, mesma coisa, né? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Aí também não mudou a situação, dizendo que era senhora de Sarai. Então eu e você devemos estar cientes de onde estamos, como estamos perante Deus, né? Bem certo daquilo que Deus tem colocado para fazermos, o que realmente... E ela fugiu e o anjo falou, volta lá e humilha-te perante a sua senhora. Quer dizer, vai lá e reconhece que você errou e fica ali tranquila, né? Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Eterno é justo e não age como os homens agem, né? Deus realmente aí é dessa forma aí que ele vai fazendo
para conosco, né? Bem, que Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. Então Deus sabe, vê, né? E ouve a nossa dor mesmo. Todas as coisas de Deus, conforme a sua vontade, a sua soberania, faz todas as coisas, né? O anjo falou para Agar, né? Realmente aí, que teria um filho, falou até porque o nome dele seria Ismael, né? E que dele sairia uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano, e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar, né? Deus interviu, né, na situação que estava todo mundo errado ali, os 3 errados. Deus interviu, né? Ismael realmente nasceu, né? Interviu na situação de Agar, né? E não deixou de cumprir a promessa, né? Porque Sara, né, realmente engravidou de seu marido Abraão, né? Depois nós vamos vendo, né? E nasceu Isaac, né? Isso aí é um pouco depois, nós vamos lendo aí, né? Realmente aí, né? Realmente nós vamos vendo, né? Que nós realmente aí Deus se revelou até a Agar no momento, né? Mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige, né? Então nós vamos vendo aí realmente que Deus realmente sabe de todas as coisas. Mesmo as pessoas estando no erro, Deus intervém para que se arrependam, para que realmente vejam, né, a situação e voltem a confiar em Deus. Ainda dá tempo, se eu e você estivermos nessa situação, ainda há tempo a nós de nos convertermos, de arrependermos de nossos erros, de nossos pecados e se achegar até a Deus, até o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa, né, nos fortalece, nos corrige porque Ele nos ama, né? Então, o que é a mensagem de Deus hoje para mim e para você, né? Que a impaciência e o tempo é inimiga de nossa fé, né? São inimigos da nossa fé. Devemos ter paciência, né? Aguardar no Senhor em todas as situações, porque em Isaías 43:13, Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. A ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Está dizendo a mim, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que agindo Deus, quem vai impedir? Né? Quem vai impedir? Então Deus realmente tem o seu plano e vai se cumprir na minha e na sua vida, porque Ele é soberano, Ele é bom, enxerga, vê todos, mesmo no erro. Deus faz com que nós tenhamos a oportunidade de nos arrependermos. Então, hoje é o dia de nós nos arrependermos de nossos pecados, de nossos erros e receber Jesus Cristo, é o nosso Deus, como Senhor e Salvador de nossa vida, único, suficiente, porque o que Ele fez por nós na cruz, somente Ele poderia fazer e Ele fez, por amor, né? A mim e a você. Deus entregou o seu Filho aqui, né, ao mundo, enviou, né? E Ele se entregou por nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o que devemos buscar. Aqui é passageiro, mas enquanto aqui, situações difíceis acontecerão, situações fáceis acontecerão. E a Bíblia não nos dá garantia alguma de tudo ser fácil, mas nos dá a certeza de tudo ser possível ao que crê. Amém? Então que tenhamos essa consciência de sermos pacientes e esperar em Deus, porque Ele mesmo disse, agindo Ele, quem impedirá? Amém? Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Um novo caminhar.
Graças a Deus, né? Muito bem, amados, aí está então a mensagem desta noite, que nós possamos aprender sobre esta passagem, guardá-la em nosso coração, usá-la no nosso dia a dia, no nosso viver e, acima de tudo, estarmos também levando esta mensagem, levando ao conhecimento das pessoas o que Deus tem revelado para nós nesta noite. Obrigado, irmão Marcos, mais uma vez pela mensagem, que Deus possa continuar te usando poderosamente. Amados, vamos aí nos aproximando agora do final do programa, vamos aí chegando no momento da nossa oração da fé, agradecendo como sempre, né, ao nosso Deus Todo-Poderoso e agradecendo também a todos vocês que estão aí acompanhando, ouvindo a nossa programação nessa noite, que Deus possa derramar muitas bênçãos. O irmão Marcos vai estar agora orando a oração da fé e nesta oração eu queria apresentar a todos os nossos irmãos. A nossa irmã Mari Grace está pedindo oração para a mamãe dela, que está com pressão alta. Vamos estar orando pela nossa irmã Mari Grace e também pela mamãe dela. E vamos orar também em favor da nossa irmã Lourdes Suzigan, também o nosso irmão presbítero Silvinho Ribeiro, a nossa irmã Ivone Durigan, a Júlia Oliveira, a nossa irmã Tereza Trevisan, o João Serdã, a nossa irmã Clau Rosa, o Altamiro Mesquita e a esposa dele, a irmã Fátima. Também vamos orar em favor da nossa irmã Ivone Boaventura e toda a sua família, serva de Deus que sempre está aí acompanhando a programação conosco, né? E também entrou na nossa programação durante a mensagem o nosso irmão William Nogueira, o nosso irmão José Leão e também a nossa irmã Edileuza Félix da Silva. Vamos estar orando por todos vocês, vamos orar por todas as vossas famílias e tenho a certeza de que Deus vai estar derramando a bênção do céu. Nessa oração, o irmão Marco vai estar orando não só por esses nomes, mas por todos os demais que não registraram, ficaram apenas na audiência, ouvindo a nossa programação, apenas no anonimato. Vamos orar também por essas pessoas, orar pela família do irmão Marcos, né, pela sua própria vida, para que Deus possa continuar usando. E também vamos apresentar a minha casa, quero apresentar também minha família, minha esposa Silvia e os meus filhos Daniel, Mateus e também a Caroline. E você que está aí na sua casa, vamos orar então agora e apresentar também toda a sua família e Deus na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, onde tudo sabe, tudo vê e tudo pode, vai estar agora respondendo a nossa oração. Vamos então com o irmão Marcos e com toda a audiência. O programa Um Novo Caminhar chega no momento da oração da fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Aleluia, meu irmão, minha irmã, vamos orar, conversar com Deus, né? Porque realmente Ele tem esse princípio, partindo dele, de nos ouvir, né? E nós, com esse privilégio, vamos falar com Ele com sinceridade, com verdade, entrando em concordância que a vontade dele seja feita, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor mais uma vez trouxe a sua palavra
para aprender, Senhor. Para aprendermos, Senhor, que seja feita a Tua vontade e que nós tenhamos o desejo de sermos verdadeiros e fiéis para contigo, sinceros para o Senhor em todo o tempo. Tira de nós a impaciência, que aprendamos a esperar no Senhor, porque a Tua palavra mesmo nos ensinou, Deus, que o Senhor agindo ninguém vai impedir. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, conforme a nossa necessidade, em todas as áreas delas, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossa família, por pessoas que não conhecemos, mas que pedimos em Teu nome que seja feita a Tua vontade. Assim sendo, agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito bem, amados, começa a oração da fé, vamos aí colocando um ponto final na programação de hoje, um novo caminhar, né? Queremos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso pela oportunidade que nos concedeu, que nos entregou de estarmos aqui anunciando a Tua palavra, ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e o nosso eterno agradecimento por esses momentos maravilhosos que passamos aqui ao lado dele, junto dele, para propagarmos a palavra que ele mesmo entregou para nós, né? Então, ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória e o nosso eterno agradecimento. E, claro, agradecer também a cada um de vocês, meus amados irmãos, que participaram conosco, vocês que interagiram com a gente, vocês que deixaram os seus nomes em nosso comentário para que a gente possa orar por vocês. Muito obrigado por você abrir as portas do seu lar, da sua casa e permitir com que nós entrássemos dentro dela e junto com você e sua família cultuarmos ao nosso Deus o nosso mais sincero agradecimento. Que Deus abençoe grandemente você, que Deus abençoe grandemente a sua família e que a paz de Cristo possa reinar não só no seu coração, mas em toda a sua família e em toda a sua parentela. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa. Irmão Marcos, chegamos ao final do nosso programa, meu querido. Agora, as suas despedidas e as suas considerações finais. Graças a Deus, ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, porque realmente Ele sabe o que é bom para nós. Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando aqui vamos estar voltando com mais uma programação, um novo caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo e de muita paz, e que a graça do nosso Deus possa estar de verdade junto de você e de toda a sua família e de todos os seus parentes. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição, na paz do Senhor.